começou o livro do Evangelho segundo Marcos. Então a gente começou no capítulo 1. E aí, como é um livro bem pequenininho, né, um evangelho escrito bem pequeno, então a gente dá para aprender muita coisa, quer dizer, praticamente tudo, porque ele foi a base dos outros evangelhos. Então, Mateus, Lucas, né, e João também usou o Evangelho segundo Marcos para escrever os próprios Evangelhos segundo eles. Então, Marcos, ele é uma boa base para a gente aprender, até porque é chamado do Evangelho da Ação. É um evangelho onde o Jesus que a gente vê não é tão filosófico como João, quando a gente lê João. Não é um Jesus voltado para os judeus, como a gente vê em Mateus. Então, a gente vê um Jesus extremamente dinâmico, onde ele sai de uma situação e já vai para outra, tá? Então, a gente está, para você que está retomando aí a caminhada, estamos, né, no Marcos capítulo 1, e a gente vai ver do versículo 21 ao 28. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar um pouquinho, eu não vou ler toda a passagem aqui, não. Eu vou lendo de versículo em versículo, porque já aí 7, 8 versículos já é muita coisa. Então eu vou lendo de 2 em 2 aqui nos meus pontos e aí vou explicando, que fica melhor, tá? Então, para a gente fazer uma introdução rápida, hoje o tema vai ser o som da liberdade, encontrando paz no meio do ruído. Então, a gente carrega, né, o ser humano, e eu me incluo nisso também, tá? A gente carrega muito barulho o tempo todo, a gente escuta muito barulho o tempo todo. E o nosso coração ele acaba ficando poluído com tanto barulho que é falado aí fora da sociedade. Então você imagina uma semana que a gente teve. Então a gente teve a situação da nevasca, teve a situação que muitos estão falando aí no YouTube, no Instagram, a situação do Trump, ter feito a situação lá da Venezuela, aí já estão falando agora do Trump querendo comprar a Groenlândia. Então os barulhos vão aparecendo, aí você vê no macro. Aí você vai diminuindo o macro para chegar no micro, você vai observar que a gente tem outros tipos de barulho. É barulho no trabalho, é barulho na família. Então a nossa cabeça, o nosso ser, a nossa alma, ela fica extremamente agitada, extremamente angustiada. Aí a gente fica com aquele sentimento sempre de cobrança, um sentimento de culpa, um sentimento que não é o Evangelho de Cristo, não é uma vida cristã que Cristo ensina na palavra dele. Né, que a gente tem aqui a Bíblia para a gente aprender, para balizar. E aí a gente começa a ter que fazer aquela pausa. Como uma vez, quando eu fui para o psicólogo, ele falou: André, quando você estiver muito angustiado, para e conta até 10. Dá aquela respirada bem funda. Ele não era evangélico, né, é uma pessoa, vamos dizer assim, que não acreditava em Cristo. E ele falava: ó, dá aquela parada, para, respira e volta à normalidade. Esses 10 a 20 segundos é o tempo do seu cérebro receber oxigênio, bombear sangue para ele e você acalmar o seu ânimo. Você começar a retomar o ser humano que você é. E muitas vezes a gente tem atitudes muito atropeladas porque o barulho contaminou a gente da sociedade, como eu falei, e aí a gente explode com qualquer coisa. E aí a gente acaba magoando, machucando, trazendo sentimentos maus, não só para a gente, mas para aquelas pessoas que estão em volta da gente, como eu falei, no trabalho, na escola, né, na faculdade, e seja onde for. Mas você imagina, Jesus, nessa passagem, Jesus ele vai nos mostrar o seguinte, que muitas vezes no meio da vida cristã, ou da igreja de Cristo, nós queremos colocar a religião acima de todas as coisas. Mas Jesus ele quer mostrar que a religião, somente ela é extremamente fria, seca. E é o que tem acontecido muito aí fora. Né? E quando eu falo fora, eu falo no mundo todo, dentro do seio da Igreja de Cristo. Esse sentimento onde a religião ela tem suprimido o amor, a graça e a misericórdia de Cristo. Então a gente vai ver que nessa passagem, Jesus ele cruza a porta da sinagoga. Ele cruza a porta, vamos colocar no século XXI, agora na nossa atualidade, ele cruzou a porta da igreja. E ele vai fazer algo que muda todo o contexto da nossa visão, hoje do século XXI, de uma situação, não é só uma informação teológica, uma informação somente quem é Deus, mas ele transforma. Ele tira somente a informação e ele transforma os corações das pessoas, trazendo principalmente o quê? Descanso.
trazendo descanso para aquelas pessoas que estão cansadas. E quando eu falo trazendo descanso, não é só para aquela pessoa que está lá fora, não. É para pessoas que estão aqui dentro. Então está trazendo descanso para mim, para você e aquela pessoa que está na internet que não pôde vir hoje por algum tipo de motivo. Tá? Então, a gente, nessa passagem aqui, a primeira pergunta que eu quero fazer para a igreja é o quê? O que tem feito mais barulho dentro de você? O caos do mundo, como falei, guerras, compras, invasões, ou situações de frio, seja o que for, dinheiro, ou a voz de quem cuida de todos nós, que é do próprio Cristo. E aí, nessa pergunta, a gente vem para o primeiro ponto, que aí vai ser o versículo 21 e 22, que a Maria já colocou. O primeiro ponto eu vou falar assim, que é uma voz diferente de todas as outras. Então tá lá. Depois foram para Cafarnaum. Logo no sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensino, porque ele os ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Você prestou atenção nesses dois versículos que, na passagem aqui, a gente vê assim, admiravam, maravilhavam-se. Porque no primeiro século, aquelas pessoas que escutaram Jesus dentro de uma sinagoga, elas ficaram maravilhadas. Por quê? E porque hoje, no século 21, a gente tem todo o spoiler da história cristã, da redenção. Redenção significa do resgate, da salvação do pecador, que sou eu e você. Por que a gente não fica mais maravilhado, admirado, extasiado, de boca aberta? Por quê? Por que será? E aí você vai me perguntar, André, então por que eles ficaram tão admirados com Jesus? Por quê? O que tinha de diferente nisso tudo aqui? A questão é que os escribas, que eram os grandes estudiosos, aquelas pessoas que realmente defendiam a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, né, a Torá, então eles sabiam muito, eu vou colocar nesse termo, a teologia, quer dizer, eles tinham muito conhecimento de Deus. Mas era um conhecimento que eles usavam o seguinte, eles pegavam como essas bíblias de estudo, não que seja errado, mas pegavam essas bíblias de estudo, pegavam os livros e somente citavam aquelas pessoas, por exemplo, aquele rabino que falou tal frase, vocês têm que obedecer esse rabino porque ele é muito inteligente, muito sábio. Aquele livro, vamos dizer assim, se fosse no século XXI, o livro escrito pelo fulano de tal, isso daqui foi uma citação, eles citavam outras pessoas. Mas Jesus, quando ele faz isso daqui, quando ele entra e começa a falar, ele não cita tradições. Ele já não cita, ele já não usa aquela linha de rodapé, que é bem pequenininha, você já viu, principalmente em contrato, que tem a minha amiga, né, minha advogada, ela vai falar bem que tem uns contratos que tem uma linha bem pequenininha que você tem que colocar uma luneta para você ver o que está escrito ali para não ser enganado. Então, ele não usa mais essas linhas de rodapé e não usa pensamento dos outros, ele fala de si próprio. Aí você, quando vê isso daqui, é como se fosse, sabe aquele GPS? Você está no carro, aí você entra no túnel. Aí quando você entra no túnel, eu falo isso porque eu era Uber lá em Portugal, e aí quando você entra no túnel, o GPS é assim, sinal de GPS sumiu, ou pesquisando GPS, pesquisando sinal. Esses escribas aqui é que nem a mesma coisa desse sinal do GPS quando entra no túnel. Eles simplesmente sabem o caminho que levam a Deus, mas eles não sabem o que vai acontecer no meio do túnel. Eles não sabem. Então aquele GPS perdeu o sinal. Então é totalmente o seguinte, na verdade você está perdido. Porque dentro do túnel pode ter para a direita, pode seguir em frente ou pode ter para a esquerda. Em Amsterdã tem um monte desses aí, desses túneis que tem 3 vias. E aí você, de repente, dentro do túnel, cadê o GPS? Mas o pastor, mais o padre, mais fulano de tal, falou que era para a direita, para a esquerda, e ele não falou nada. Mas Jesus, ele não precisa desse GPS, porque ele é o próprio GPS da nossa vida. Ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. Por isso que nessa situação, quando a gente vê Jesus falando e as pessoas falam,
e maravilharam-se, admiraram-se, ficaram assim, olha, que coisa absurda, que coisa linda. É uma palavra grega chamada exousia. Quer dizer, ele fala de dentro dele, ele fala a essência dele. Quando fala da essência dele, ele não está falando de achismo. Eu acho que isso vai dar certo. Olha, faz esses 3 passos aqui. Jejua, ora e dá o dízimo e oferta. Vou pegar a ideia aqui da missionária. Dá o dízimo e oferta que você vai ser abençoado. É tipo, você já leram o livro de Jó? De repente não leu. Mas o livro de Jó é um homem extremamente piedoso, um homem que realmente ensinava os filhos, que jantava com os filhos, honrava a Deus o tempo todo, um homem que foi lá, cuidava bem de tudo que Deus fez ele prosperar, ele respeitava os seus empregados, seus funcionários, mas nessa situação Deus manda um vendaval, onde o Satanás vai lá e fala, olha, ele só não fala mal de você porque você não toca nas coisas dele. E aí Jó, ele passa uma absurda dificuldade. Os filhos morrem, a mulher fala, larga desse Deus. E aparecem os amigos, que eu brinco assim, que é os amigos da onça. Aquelas pessoas que falam que é teu amigo, mas está ali o tempo todo te picando. Está o tempo todo falando mal de você. E esses amigos, eles o tempo todo têm uma perfeita teologia, um perfeito conhecimento de Deus. Olha, você ia falar assim, eles estão perfeitos no conhecimento de Deus, sim, mas a essência do coração deles não estava de acordo com a palavra de Deus, que era o quê? Ter misericórdia, amor e graça em relação aos necessitados. Eles não ajudavam Jó, eles simplesmente colocavam o dedo na ferida de Jó e falavam, eu vou dar um exemplo assim, parafraseando, quer dizer, vou usar aqui o meu jeitinho para falar, mas não é assim que está escrito na Bíblia, que depois você vai ler. Mas é tipo assim, olha, você orou? Está conversando com Deus? Aí Jó fala, tô. Você deu dízimo e oferta? Tô. Você está falando de todos os seus pecados? Tô. E eles ficavam nesse embate até do capítulo 1 ao capítulo 38. Você imagina 38 capítulos nesse embate deles, de vez de falar, Jó, eu vou ajudar vocês, vamos orar junto, vamos caminhar junto, vamos fazer isso? Não. Então eles tinham um grande conhecimento de Deus, mas não tinham uma essência do amor de Deus. E aqui Jesus está mostrando para eles o seguinte, olha, a exousia, o que está dentro de mim, essa palavra tão profunda no grego, é a minha essência. A minha essência é amor, é graça, é justiça. Então, quando eu falo aqui, eu não estou falando só de Deus, não é isso não. Que na verdade, eu não estou falando sobre Deus, eu estou falando como o próprio Deus, que na verdade eu sou o próprio Deus encarnado. Por isso que eles admiravam tanto, eles ficavam tipo, o que é isso? Que doutrina é essa diferente dos escribas? Como é isso daqui? Então, nessa situação, você vai prestar atenção o que às vezes está acontecendo na nossa vida agora no século XXI. Muitas vezes os líderes cristãos e evangélicos, eu me coloco nisso, eu tenho cuidado o tempo todo para não cair nessa falácia ou cair nesse erro. É o seguinte, muitos eles se acham o seguinte, eu sou o pastor da igreja, eu sou o dono da igreja, que na verdade o cabeça da igreja é Jesus Cristo, que está na própria palavra. E nessa situação, eles fazem o seguinte, muitos, e não é só os líderes não, até os próprios irmãos também, eles fazem o seguinte, olha, eu sou um guia, então eu vou pegar o mapa, aí pego o mapa, falo assim, olha, você vai fazer assim, cuidado que aqui tem uma curva, aqui você tem isso, você tem assado, você faz isso, você aqui tem uma pedra, aqui tem um desfiladeiro, aqui tem uma montanha, aqui tem um vale, aqui tem um riacho, tem tudo, toma. Agora vai embora. Nós, seres humanos, nós continuamos com os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos receios, a gente tem tudo. Então, quando você pega o mapa da vida, que se chama vida, e você pega e começa a andar, e você fala, mas o guia falou que aqui, mas é tão... Mas eu não sabia que tinha um leão ali. Eu não sabia que tinha um urso ali. Eu não sabia que tinha um ladrão ali. Eu não sabia que tinha isso tudo e agora eu estou com medo. E aí a nossa fé ela vai esfriando.
ela vai esfriando de uma forma tal que a gente não vai mais se maravilhando com Jesus Cristo. Mas aí, o Deus é tão bom que fala o seguinte: não, esses guias são guias cegos. Eles são totalmente equivocados. Eu vou ter que sair do meu trono e vou ter que descer para mostrar para esse povo, desde o século I ao século XXI, que eu sou um guia que não somente dou o mapa, o caminho para você caminhar para a eternidade, mas eu sou um guia que eu dou minha mão e falo: eu estou com você até o fim dos dias. Olha que beleza disso daqui. Essa que é a situação da diferença de nós, seres humanos, e o nosso Jesus Cristo. É que ele está de braços abertos falando: você não está sozinho nessa caminhada. Eu estou com você. Está vendo aquele urso? Ele não vai te tocar. Você está vendo aquele leão? Também não vai te... Aquele rugido dele, fique tranquilo. Ele não vai te tocar. Ele não precisa ficar com medo. Eu estou com você. Em qualquer situação, seja na saúde, seja na família, seja no trabalho, seja onde for, eu estou com você. E aí, essa situação que nos traz o quê? Alívio. E aí você vai falar assim: agora eu estou sentindo essa diferença. Agora, essa autoridade que os escribas tinham é uma autoridade fria. Somente aquele chefe, aquele que manda, faz e acabou. Jesus não. É aquele líder amoroso. Aquele líder que fala assim: olha, você não faz sozinho. Eu estou com você. Eu estou com você o tempo todo. E aí a gente tem que observar, principalmente João, que é um evangelho muito bonito, filosófico, mas muito bonito, onde Jesus fala que as minhas ovelhas escutam a minha voz. Então Jesus, na hora do caminho, seja ele bom, seja ele médio ou seja ele mau, em qualquer dos caminhos que você está caminhando nessa trilha da vida, ele está falando assim: fique calmo. Eu estou no controle. Você está na palma da minha mão. Não tenha medo. Eu sou teu Deus. Isso não te conforta? Isso não te maravilha? Isso não te admira? Isso não te aproxima mais de Deus? Então, o nosso coração está muito seco. Está muito seco. Está muito distante de Deus. Então Deus está fazendo assim, ó. O Evangelho segundo Marcos, ele está falando assim, ó: André, volta para a terra. Porque esse Deus, ele está aqui, ó, com você, agora. Então para do que você está fazendo agora e volta para Jesus. Volta aqui, ó. Volta. Abre seus braços e deixa ele entrar na sua vida. Chora o que tem que chorar no colo dele. Ele vai secar cada lágrima. Ele é a sua última e perfeita esperança e completa esperança. Não tem outro. E aí está lá em Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudo. Está com medo de alguma coisa? Está duvidando de alguma coisa? Escutou alguma mensagem no Instagram, no TikTok, no YouTube, seja onde for, que você falou assim: ah, mas é muito difícil para mim. Jesus está falando: eu te ajudo. Não tema, eu estou segurando você pela minha mão direita, pelo meu braço forte. Eu tenho toda a autoridade, como está em Mateus capítulo 28. Então para. Aí você vai levar hoje, como eu também vou levar, vai levar um TPC, um trabalho para casa. Às vezes a gente tem que ser igualzinho a criança. Eu sei que ninguém quer voltar a ser criança, quer dizer, a gente depois que vai chegando a uma certa idade, a gente quer voltar um pouquinho no tempo. Mas é aquela situação, não volta mais. Então a gente vai levar um TPCzinho para casa. Troque a religião pelo relacionamento com Deus. Amém. Religião. André, o que é religião? Religião, no latim, é religar. É você religar alguma divindade, quer dizer, a Deus. A religião, como eu falei, ela seca e fria. A religião, por exemplo, é você achar, como muitos falam assim: olha no Instagram, eu tenho 5 passos para você ter a vitória essa semana. Eu vou falar 4 e a quinta e a última fica até o final que você vai ser abençoado. Isso é religião. Não existe 5 passos. Existe Deus na nossa vida. Amém. Existe Jesus na nossa vida. Amém. Acabou.
É simples assim. Aí você, mas um irmão, que nem os amigos de Jó, olha, você tem que dar o dízimo, eu não estou falando aqui coisa não, o dízimo oferta é bíblico, sim, mas não faça barganha com Deus. É o que a missionária falou, não faça barganha. Deus é um Deus que não precisa do nosso dinheiro. Para você ter ideia, você já leu Apocalipse? Se não leu, tem lá ruas de ouro. Você já parou para pensar que eu escuto um monte de gente no Brasil, em Portugal, agora ainda não escutei, mas um monte de gente, olha, quando eu chegar no céu, eu quero morar em ruas de ouro, não de prata nem de bronze, é ruas de ouro com a casa bem grande. Quando João escreve ruas de ouro, você já prestou atenção onde você pisa? Onde o cachorro faz o cocôzinho dele? Já prestou atenção? É aonde? Na rua. Muitas vezes você pisa sem querer. Ai, sujei meu sapato, vou chegar em casa. Fez aonde? Na rua. João está escrevendo o seguinte. Sabe o que significa rua? Quer dizer, ouro. Aqui no céu é rua. É a coisa mais simples que existe. Onde todo mundo, pobre, médio e rico, pisam. Aqui todo mundo é igual. O que vocês ficam procurando ouro, que é muito bonito, que faz um monte de coisa, aqui não vale de nada. É simples. Por isso que muitas vezes a religião, ela muda a nossa percepção e a gente acha que está indo para o caminho certo. Mas na verdade a gente é um GPS sem sinal. Por isso que o sinal de ligação é o Espírito Santo que está dentro de mim e está dentro de você. Ele que conecta você e fala assim, o caminho é esse. Não olha para a esquerda e para a direita, não. Porque se você olhar, você vai ser abatido. E aí você vê assim, descanse na segurança. Jesus, ele é o que tem a palavra. Ele que é a segurança da nossa vida. É ele que acalma a tempestade lá de fora, como acontece, que a gente vai aprender em Marcos, como também ele acalma a tempestade que está dentro de nós. E muitas vezes fala assim, eu estou com medo. Isso é normal. Isso não é vergonhoso você e eu falarmos que estamos com medo. Mas a gente falar com medo e continuar com medo, aí que está errado. Porque eu falo que eu estou com medo e falo assim, Senhor, Tu és forte. Tu falou que o Senhor é o meu Senhor e está segurando minha mão com o Teu braço forte. Que o Senhor está comigo até o fim dos dias. Que o Senhor não me desampare em nenhum momento. Nessa situação, o medo você colocou para quem? Para quem tem todo o poder. Quem tem toda a autoridade. Aí pronto. E aí você vai falar assim, André, mas espera aí. Essa doce voz, acolhedora, extremamente impactante. Eu estou sendo impactado aqui porque eu estou vendo que eu estava muito sendo religioso, mas ela é doce, ela é acolhedora. Mas por que muitas vezes a gente se acha desconfortado quando se aproxima de Deus? Vamos ver lá? Versículo 23 e 24, por favor, Mari. Então, ponto 2 é o seguinte. Quando a luz acende, a escuridão não aguenta. Então, está lá o versículo 23 e 24. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Você observa o seguinte, que cena? Que cena bela. Você vai falar, não, André, isso não é bonito, não. É belo, porque ele nos ensina muita coisa. Porque esse senhor, esse homem, ele veio para onde? Para a sinagoga. O que tinha na sinagoga? Culto. Culto a Yahvé. Culto a Deus. Vamos colocar no século 21. Igreja. Tem um homem sentado aqui, um homem, uma mulher, seja o que for, sentado aqui possuído de um demônio. Ou possuído pelo, de repente não demônio, mas pelas suas mágoas, pela sua culpa, pela sua falta de perdão, por tanta coisa que pesa o coração da pessoa. Nessa situação, a gente observa que, por fora, a pessoa estava com aquela máscara, sabe uma máscara escrita assim, tudo bem, é a máscara do sorriso, tudo bem. Você pergunta, como está a família? Tudo bem. Como está o dinheiro? Tudo bem. Como está a saúde? Tudo bem. Como está a sua vida? Tudo bem. Mas você não quer continuar, mas está lá.
É a máscara do tudo bem para ele. Mas por dentro ele estava cativo. Ele estava preso. Ele estava acorrentado. E aí a santidade de Jesus é tão grande, a luz dele é tão grande, que esse amor que a gente vê, como eu falei, essa luz é tão forte, que quando ele chega próximo, sabe o que acontece? É o que aconteceu com esse homem. É o grito de desespero. O nosso eu controlador, que a gente gosta de pegar o volante da vida e controlar e segurar com tanta força, que a gente aprende com o instrutor, que tem que segurar com as duas mãos o volante, que não pode ficar com uma só e fazer todos aqueles malabarismos que os jovens fazem. Eu já fiz muito isso. E você segura o volante com toda a força da vida e fala assim: Jesus, senta na boleia e segura aí que eu vou na minha velocidade. E Jesus fala assim: mas eu sou o dono, eu controlo. E aí o nosso eu, ele grita. Ele grita lá dentro. E aí a gente, como eu falei, o do controle, a da força, a da inteligência, seja o que for, a gente começa a mostrar quem somos nós. Por isso que Tiago fala muito bem: você quer se conhecer de uma forma bem simples, vá para frente do espelho. Você vai ver todas as suas deformidades na frente do espelho. O espelho não é para ver se você é bonito ou bonita, para ver se você está bem maquiado ou bem penteado. Não é isso. O espelho é para ver se você tem algum defeito e você corrigir aquele defeito. Biblicamente é isso. Eu sei que a sociedade mudou o contexto do espelho, mas biblicamente é isso, para a gente ver os nossos erros. E aquele erro a gente não cometer mais. E aí, nessa situação, quando a gente grita lá de dentro, a nossa alma grita, aí a gente acha assim: ai, Jesus, eu não vou olhar mais para você, para o Senhor, eu não quero mais andar. Não, na hora que ela grita, é a hora que aparece o quê? A esperança. Aparece a compaixão. É essa situação, quando esse homem grita, quer dizer, esse espírito imundo gritou, é tipo assim: eu vou ter que sair. A luz é tão intensa, é tão forte, que eu não consigo ficar aqui. Eu vou ter que sair desse homem. Eu vou ter que deixar a esperança, a compaixão, a misericórdia, a graça, o amor e a justiça e a paz de Deus entrar nesse homem. Eu não posso mais segurar ele. É por isso que nós temos que refletir o tempo todo. Quais são as bagagens? Ou o que a gente tem carregado tão pesado? Eu até coloquei no grupo essa semana, ou semana passada, não lembro agora, que muitas vezes a gente gosta de andar com as malas da vida. E as malas da vida, elas são pesadas. E eu já tive a oportunidade de fazer marchas dentro da Força Aérea, né, aquelas caminhadas com mochilas com 30, 40 quilos, porque eu era da Força Aérea, então tinha que fazer isso, e andava por terrenos totalmente desnivelados, e andar com 30, 40 quilos a mais é muito difícil. E você imagina você carregar todas essas bagagens que você não está vendo, que você acha que é uma bolsinha aqui. Eu gosto até que no Brasil a gente chama de pochete, a Luana odeia, fala assim: isso é muito feio, mas eu gosto porque eu guardo tudo ali dentro. Mas muitas vezes a gente tem todos os tipos de bolsas, todos os tipos de mala, e a gente carrega ela a vida toda. A vida toda. E aí a gente chama que o meu jeitinho, né? Eu guardo isso por anos e falo assim: esse é o meu jeito. Eu nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Olha, então você está morrendo sem Cristo. Você está, olha, ficando que nem esse homem, indo e falando assim, ó: tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo mal. Essa que é a situação. Jesus está falando: olha, o meu amor é intenso. É intenso, a minha graça é tão intensa, é como um imã que eu estou atraindo você. Você poderia estar agora deitado, como eu também poderia. Até falei para nossa, que seria tão bom a gente ficar, olha, nesse quentinho debaixo do edredom aqui, né, de edredom, ficar aqui nesse aquecedor, tudo bonitinho. Mas não, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Ele não traz você à toa.
Aquela pessoa que está assistindo, ele não está à toa ali assistindo. É o próprio Espírito do Deus vivo, que é chamado de Jesus Cristo, está falando assim: você tem que aprender que o meu amor é intenso, a minha luz é intensa, e eu quero dissipar tudo que não provém de mim da sua vida. Eu quero que você seja a minha imagem e semelhança. Eu quero que você seja o meu discípulo. É isso daí. Essa que é a essência que a igreja cristã hoje deveria pregar. Mas hoje a gente só prega o quê? Triunfalismo. Eu tenho que ser vitorioso, eu sou guerreiro, eu ganho tudo, eu conquisto, eu tomo posse. É só essas frases. Aí quando a pessoa leva a primeira pancada da vida, a pessoa, mas que Deus é esse? Que eu falei que, né, o meu pastor, seja lá o que for, falou que eu tinha que tomar posse, eu tomei posse, eu não tomei posse, e acabou a posse não sendo tomada. Toma posse da palavra. É a mesma situação que a pessoa que está andando de bicicleta, está aprendendo a andar de bicicleta, de trotinete, seja o que for. A pessoa cai. Isso é normal. A pessoa que está jogando futebol, a criança que está aprendendo a andar, vai cair no chão, ela vai se ralar toda. E hoje não tem mais esses remédios como no meu tempo, vamos dizer assim, há 45 anos atrás, mais ou menos, eu tenho 49, que tinha um remédio chamado metiolate, lá no Brasil. E esse remédio, ele era meio vermelhinho, meio laranjado, e quando colocava em cima da ferida, onde estava magoado, rapaz, você dava sem brincadeira, você parecia aquelas bolinhas de rebolim, de pinball, que você, que ela fica pim, 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 pim. Você gritava, ai! Quando a mãe chegava assim, e ela tinha que, minha mãe vinha com um sorriso assim, ó, pim, se prepara. E eu falava assim, meu Deus do céu, agora eu já começava a chorar antes dela chegar. Ela estava a 10 metros de mim, eu já estava chorando. Mas aquele remédio era o que curava rápido, cicatrizava rápido. É isso que acontece muitas vezes, que a gente olha para a situação, que a luz de Jesus, quando ela bate em nós, você fala assim, nossa, está doendo. Jesus, o amor e a luz dele é tão intensa que ele não quer nos deixar o quê? Doentes. Ele nos quer tornar curados, vivos. Quando a gente está doente, a gente está o quê? Morto. Porque a gente está ali, ó, o tempo todo lutando com aquela ferida. E a gente acha que você colocar um penso ou colocar alguma coisinha em cima, está tudo bem. Não está tudo bem. Está tudo muito mal. Tudo péssimo. Aí a gente vê tanta coisa acontecendo, como eu falo, na igreja cristã mundial, onde a gente deveria alcançar aquelas pessoas lá fora evangelizando, a gente está tendo que alcançar as pessoas de dentro. John Piper fala isso com muita propriedade. Ele fala assim, que ele tem pregado não para as pessoas lá de fora. Ele está hoje pregando para as pessoas de dentro, para que as pessoas de dentro da igreja tenham oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus. Olha que absurdo! E ser liberta. Olha que coisa louca. E aí quando a gente acha, não, aqui está sendo pregado lá para o pessoal de fora. Não. Esse evangelho aqui de Marcos, ela foi distribuído, sabe para quem? Para os cristãos. Os cristãos, na época, lá no primeiro século, foi distribuído isso tudo aqui. Por isso que tinham várias cópias. E aí você vê assim, a situação, como está no Salmo 139. Um dia eu vou pregar sobre isso daqui, onipotência, onipresença, onisciência de Deus, em cima desse salmo aqui. Está lá no versículo 23 e 24, está assim. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu e você, estamos realmente falando isso para Deus? Ou simplesmente a gente só está maquiando, como eu falei, o metiolate, aquele remedinho que a gente coloca e dói, você colocou na sua ferida, ela tem que doer. Ela tem que trazer algo que vai trazer cura. Por isso que a gente vai levar o nosso TPC para casa. O que é o TPC para casa? Primeira coisa, vocês lembram da máscara do tudo bem? Tudo bem? Tira essa máscara e deita no lixo. Vá para frente do espelho. Eu já fiz isso muito, tá? Vá para frente do espelho e
Fala assim, Jesus, agora eu estou confrontando o meu eu. Porque o meu pior inimigo não é o meu vizinho, não é o meu familiar, não é essas pessoas, não. O meu pior inimigo é essa pessoa que está na frente do espelho, que é o André. E eu estou falando aqui, quais são os defeitos que esse André tem? Que sou eu. E fala com ele mesmo. Quer dizer, no seu caso, as mulheres vão falar, cada um o seu nome e vai falar. Eu tenho certeza que na hora que você começar a falar, as lágrimas vão cair. E as minhas caíram muitas. Muitas. Foram muitas lutas na frente desse espelho. E eu até tenho um vídeo no YouTube que fala assim, o pior inimigo sou eu. E aí, nessa situação, você vai ver muitas lágrimas caídas. Não fica triste, não. Tá doendo. É o metiolate batendo lá e curando a sua ferida como curou a minha ferida. E aí você vai sentir, sabe o quê? Sabe aquela bagagem oculta, a mala oculta, a mochila oculta que a gente carrega na caminhada chamada vida? Você vai se sentir tão leve, falando assim, nossa, tô bem. Agora eu tô bem. Agora eu tô leve. O que está acontecendo na minha vida está tranquilo, porque eu sei agora que Jesus me curou. E aí algo que você vai falar assim, pastor André, o senhor é doido. Celebre o desconforto. Como assim celebre o desconforto? Eu sei que não é uma mensagem. A palavra de Deus não é uma palavra fácil. Se ela tem sido fácil para mim, para você, alguma coisa de errada tem. Porque a palavra de Jesus, o próprio Epístola de Hebreus fala que é uma espada que divide a alma e o espírito. Ela acaba, ela entra. E quando ela entra, ela não deixa nada. Não deixa nada de, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu estou no conforto. Não vai deixar. Você e eu vamos ficar desconfortados. Então, se você está se sentindo desconfortável com o seu devocional diário, você conversando com Deus, você indo para frente do espelho, chorando, olha, fique feliz. Fica feliz. Não fica triste, não. A sociedade, outras igrejas aí vão falar com você, não. Você está derrotado. Está derrotado, não. Você está ganhando vida agora. Você está falando assim, Jesus, olha, carrega essa sobrecarga que está nas minhas costas. Olha, Jesus, a minha ansiedade agora está indo embora. Eu gosto de falar isso. Muitas pessoas vão falar assim, como eu já escutei um pastor lá no Brasil falando, pastor, nunca fale isso. Fraqueza de pastor não se fala, eu falo mesmo. Eu sou uma pessoa ansiosa. Luto todos os dias com a minha ansiedade. Todos os dias. Eu acordo lutando com ela. Eu falo para aquele André, que matou na piscina, no batismo, ele todo dia acorda lá e volta lá. Ele volta e fala assim, eu estou vivo. Olha a ansiedade chegando para você, André. E eu falo, você vai morrer agora de novo. Jesus, me ajuda a matar esse André. Todo dia é isso. E vem situação de dinheiro, situação de emprego, situação da cultura, situação da língua, situação do país, situação de tudo. Do frio, situação de longe da família. Todo dia eu luto. Se vocês passam por luta, não passam por luta, amém, glória a Deus, mas eu passo por luta. Mas todos os dias eu vou lá, Senhor, é um desconforto, mas eu tenho que lutar. Eu vou lá, Senhor, a tua palavra fala isso, 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 isso. A sua palavra fala isso, isso, isso. E cura. E aí, quando eu sou confrontado e falo assim, André, você está ansioso? Muitas vezes o Espírito fala assim, André, você está ansioso? Senhor, realmente estou ansioso. Vai ter uma ansiedadezinha agora. Vai ter uma ansiedade? Senhor, obrigado por Senhor me tirar do meu conforto. Porque a ansiedade, para mim, é o meu conforto. É a minha zona onde eu me seguro. Aí eu fico pensando no futuro. O que vai acontecer no futuro? E aí eu fico pensando no futuro sem saber o que está no futuro. Eu não sei nem um fio de cabelo. Estou ficando careca, cheio de entrada aqui. Mas eu não sei quantos fios de cabelo tem na cabeça. Então, nessa situação, a gente tem que lembrar. Quem é o médico dos médicos? Quem quer curar todos nós? Jesus Cristo. Então, acabou. Celebra. Eu estou sendo desconfortado. Eu estou saindo da minha zona de conforto. Fica feliz. Fica alegre. Fica maravilhado como esse povo ficou. Não acha que eles estavam estavam lá, olha, eu estou maravilhado com esse escriba, não. Eles ficaram maravilhados, foi com confronto. Foi com confronto. E aí você vê uma outra colocação aqui. E agora? Aquela pergunta que a gente nunca quer calar.
como Jesus lida com esse mal que nos atormenta? Ele vai nos condenar ou nos libertar? Aí no versículo 25 e 26, Mário, por favor. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. Nessa situação, essa cena que é linda, muita gente fala: eu tenho medo do diabo. Não tem medo de nada não. Quem está em você é muito maior que está no mundo. Então fica tranquilo, não tenha medo de nada não. Então essa cena linda, era uma cena para ser colocada no quadro. A gente vê o seguinte: o mal ele sempre vai gritar. O nosso pecado interno sempre vai gritar. O nosso vício, e aí você pergunta, o que é vício? Vício é tudo que nos prende e a gente não consegue se controlar e a gente sente falta daquela coisa. É isso daí, tá? Então, ele vai tentar chamar a atenção. Mas o que Jesus faz? Ele vai condenar aquela pessoa que ele poderia ter condenado. Viu, você tá vindo na sinagoga e você tá aí possuído por um diabo, né, pelo um demônio, não sei o quê. Poderia ter feito tanta coisa. Mas o que Jesus foi e fez? Não fez show nenhum. Ele simplesmente, ele falou: cala-se e saia dele. Essa palavra no grego é fino. Fino é o seguinte, é a mesma ideia de amordaçar a boca. É tipo, você não tem palavra aqui. Aqui a gente não conversa, aqui a gente não bate papo. A gente não conversa com nenhum espírito imundo. Aqui quem fala sou eu, quem tem autoridade sou eu, quem tem poder sou eu, quem é luz sou eu. Quem manda, quem tem a palavra de vida eterna sou eu. Então por isso que Jesus falou: cala e sai, acabou. É a mesma coisa, na hora que você começa a barganhar com Deus alguma coisa, Jesus, se, quando você coloca condicional, se o Senhor fizer isso, eu vou para a igreja, se o Senhor fizer isso, eu vou ser mais piedoso, se o Senhor fizer isso, eu vou ser mais isso com o Senhor, com o teu reino, acabou. Você está falando, e quem tem autoridade para falar alguma coisa é Jesus. É isso, não existe se. Quem manda é ele. É simples assim. Ele simplesmente estava resgatando uma pessoa para o reino dele. Da mesma forma que ele está fazendo comigo e com você. André, não tem se. Não tem se. Não existe condicional. Você está sentindo dor? Vai sentir dor. Você quer andar 40 anos no deserto? Ande 40 anos no deserto. Mas você quer ser curado? Quer ser? Então cala e me obedece. Eu que tenho autoridade. Você pode ser inteligente, você pode ser sábio, você pode ser a melhor pessoa, mais forte, a mais bonita, a mais alta, a mais baixa, a mais gorda, a mais magra, o que for. Mas quem manda aqui sou eu. Aí você fala assim: meu Deus, é o Senhor que tem toda a autoridade. É Jesus que está falando: basta. Acabou. A partir de hoje, para essa igreja, e eu estou me colocando dentro disso também. Quando você sair daquela porta, a minha voz só fala assim: basta. Acabou. Eu que mando. Aí você fala: opa, Jesus, eu vou descansar nessa batalha então. Eu vou descansar no seu colo. Já que o Senhor falou que basta, está tudo tranquilo, o Senhor tem toda a autoridade, o Senhor tem todo o poder, eu já coloquei o fimo, quer dizer, coloquei a mordaça na minha boca e só obedeço. Eu tinha um amigo, eu contei essa história lá em Setúbal, na Iraque, há muito tempo, uns 3 anos atrás, e eu tinha um amigo alto, devia ter 1,97 m mais ou menos, o nome dele era Alexandre, e todo mundo era forte, não sei o quê, deve ter até hoje no Exército, ele tinha passado no exame, né, o concurso para o Exército Brasileiro, na SpaceX, e ele era forte, e todo mundo tinha medo dele. E aí, o que eu fiz? Esperto, eu era mais baixinho, aí eu falei: rapaz, tem que ser esperto. Eu sou inteligente, eu sei matemática, eu ensino matemática para ele, ele me protege, se alguém vier aqui fazer um bullying, fizer alguma coisa,
Na época não tinha essa palavra bullying, então ele me protege. Aí aqui todo mundo fazia alguma coisa, ensinava ele história, outro química, outro não sei quem, tal. E ele ficava cercado de pessoas e quando ele andava ninguém tocava, que era como se fosse a gangue do Alexandre. Pensa o seguinte, isso é um ser humano. Pensa agora Jesus, que tem toda a autoridade, todo o poder, toda a glória e toda a honra. Ele tem toda a autoridade no céu, na terra e até debaixo da terra. Ele chega lá e fala assim, olha, André, você confiou no Alexandre, né? Confiou lá o seu segundo grau todo, te protegendo. Tudo bem que eu não era convertido, não conhecia Jesus, nasci no lar espírita. E aí, você não conhecia. Tudo bem, não tem problema, mas agora você me conhece. Você não precisa de Alexandre. Você não precisa de uma canadiana, uma muleta. Você precisa de mim. Eu tenho todo o poder. Eu tenho toda a glória. Ninguém toca em você. Só toca se eu permitir. Se eu quiser. Você lembra lá de Jó? Só tocou porque eu quis. Você lembra de Pedro? Na própria passagem, que Jesus fala para Pedro assim, Pedro, abaixa a tua bola, Pedro. Satanás foi, pediu para te peneirar, te passar, puxar o seu tapete, te derrubar. Eu falei, segura, porque quem manda aqui sou eu. É assim. Não existe Alexandre, não existe Maria, não existe João, não existe André, existe Jesus Cristo nas nossas vidas. Ele que tem todo o poder, toda a glória. Então, se você está com medo de alguma coisa que está na sua caminhada, não tenha medo. Ele está abrindo. Ele está abrindo, tiver que ser aberto, para que você caminhe, principalmente com Ele, para chegar à eternidade. Aí você vai falar, qual é o TPC, André? TPC, bem rapidinho. Deixa Ele te defender. Não seja justiceiro. Você já viu o filme Justiceiro? Tem lá, né? Punch. Não sei se eu falei o inglês certo, mas aquele que tem uma caveira aqui no peito. Ele é o justiceiro. Ele quer fazer a justiça com a... Ele acha que a justiça dele é maior que todas as outras. Aí você imagina, coitada da Silvia, estudando direito, fazendo estágio num escritório de advocacia, aprendendo todos os tipos de lei, em outra língua que ela não gosta, para que ela coloque em prática e chegue com a graça e a misericórdia, o amor de Deus, eu torço por isso, eu quero estar vivo para isso, para que ela chegue a ser juíza. Aí chega um louco e fala, eu tenho uma justiça maior que a justiça das próprias leis. Que loucura, gente! Então muitas vezes nós fazemos isso. É loucura. Nós queremos cumprir tudo com a nossa própria justiça. Só que existe uma justiça maior nas nossas vidas que se chama Jesus Cristo. Não tem outra. Então, deixa Ele te defender. Deixa Ele te defender. Aí você vai lá. Na hora que você deixa Ele te defender, você recebe o silêncio da paz. É aquela situação que fala, André, a sua justiça não vale de nada. Cala. Caladinho, caladinho, que eu que vou acalmar essa tormenta, eu vou acalmar tudo, e aí você está aceitando, sabe o quê? Quando você está caladinho, eu estou caladinho, você aceita a paz dele. Aquela paz que excede todo entendimento. Todo. Sabe o que é todo? É quando você está com dificuldade na família, é quando você está com dificuldade de dinheiro, é quando você está com dificuldade no trabalho, é quando você está com dificuldade no trânsito, é quando você está com dificuldade no estágio, é na faculdade, é na falta de perdão, é na igreja, é em qualquer lugar você tem aquela paz que excede todo entendimento, que guarda sua mente e seu coração. E aí você fica mais tranquilo, fica mais calmo. E aí a gente vê assim, para a gente finalizar, o quarto e último ponto. Segunda-feira, está chegando, é amanhã. Ela está à porta assim, olha, estou aqui. Ela pode ser like ou dislike. Depende do seu posicionamento de acordo com o que a gente está aprendendo. Versículo 27 e 28, por favor, Mari. Está lá. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galileia. Aí quando você vê isso, aí,
Não é porque estão tão admirados. O nome de Jesus expulsa, cura, faz um monte de coisa. Por que estão tão admirados? Porque existia expulsão de demônio naquela época, naquela altura, no primeiro século. Então, nessa situação, só que eles eram como se fosse... Era um ritual que eles faziam. E muitas vezes não expulsavam o demônio. O demônio continuava. Entre aspas, aquele seriado chamado The Chosen, não sei se também pronunciei certo, mas The Chosen, onde tem uma das primeiras cenas, primeiro capítulo, se não me falha a memória, onde tem Maria, ela é chamada, acho que de Lilith, acho que é isso que lá o The Chosen se chama, e ele vai, né, o Nicodemos, alguém vai expulsar o demônio dela, e não consegue. Aquilo é um ritual muito feito, muito pertinente. Ele colocou ali para demonstrar que existia a tentativa de expulsão de demônio, como se fosse um exorcismo. Tá bom? Então, Jesus, com uma palavra, ele liberta. Por isso que eles ficaram admirados. O que é isso? Uma nova doutrina? Está aparecendo uma coisa nova aqui, uma coisa que... diferente. Então, a gente começa assim, como eu falei, a segunda-feira. Como viver amanhã? Como viver nessa segunda-feira que está a porta batendo? Ó, pode ser like, pode ser dislike. Pode ser tudo bem, pode ser tudo mal. E aí, como vai ser? No trabalho, na família? Como vai ser resolver todos esses conflitos? A situação é que a gente tem que colocar na cabeça. Jesus tem toda a autoridade no mundo espiritual. Toda. A minha casa, a sua casa, qualquer lugar, no trabalho, na faculdade, no estágio, seja onde for, ele pode ser um lugar de paz. E ele tem que ser um lugar de paz. Se você começa a murmurar, começa a reclamar, começa a trazer algo que realmente não vai edificar a sua vida e nem daquelas pessoas que estão em volta de você, sabe o que eu aprendi com a minha mãe? Fale em centímetros, escute em quilômetros. Não tem o que falar, não fale. Porque na hora que você e eu começamos a falar e falar coisas ruins, não é negatividade, positividade. Você está enchendo seu coração, mas ao mesmo tempo, a fama de Jesus não vai ser espalhada em todas as direções. A gente está dando mau testemunho. Quando eu falo a gente, eu não estou falando desta igreja, estou falando da igreja mundial. Porque tudo, quando a gente passa dificuldade, a gente murmura, a gente reclama da vida. E a vida quem dá é Jesus Cristo. É Ele que dá o fôlego de vida. É Ele que nos coloca para cima. É Ele que nos empurra. É Ele que nos guia. É Ele que nos puxa. É Ele que nos tira da lama. Então, se Jesus é isso tudo, eu não posso reclamar. Eu não posso. Eu tenho que saber que o que eu carrego dentro de mim, que é o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, a presença dele, o mal, o que o nosso coração está cheio, ele se cala. Ele fica lá caladinho. Acabou. Como eu falei, basta. E aí a gente vê sempre que muitas vezes a gente acha que a palavra de Deus tem que ser uma autoajuda. Não é. A palavra de Deus é chamada de evangelho. Sabe o que é evangelho? De repente você esqueceu. É boas novas ou boas notícias de salvação do pecador. Que sou eu, que é você, e aquela pessoa que está assistindo na internet. E aí eu pego a passagem mais bonita para mim e tomara que ajude você. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as suas petições, quer dizer, os seus pedidos, pela oração aqui é adoração, tá? Pela súplica, pelas ações de graças, de gratidão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aí Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, a qual de fato vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Levar o TPC para casa agora, para a gente finalizar.
profetiza. Não só profetiza dinheiro, bênçãos, realizações. Isso daí, a gente está pensando em coisas terrenas. Mas profetiza principalmente paz para você. Profetiza mesmo. Como eu li agora Filipenses 4. Fala com Deus. O ambiente que está pesado, ele tem que ser leve. No trabalho, em casa, na rua. Não precisa ficar orando, gritando no meio da rua. Ora em silêncio, ora sem cessar, mas em silêncio. Do seu jeitinho, Jesus está escutando. Ele tem toda a autoridade. E aí a outra, ande com confiança, confie. Confiança é você acreditar que Jesus está com você e comigo até o fim dos dias. Que Ele está pegando na minha e na sua mão. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a majestade, Ele está em todos os lugares. Fique tranquilo, Ele está escutando as suas súplicas como escuta as minhas. O meu desespero eu jogo para Ele e Ele acalma meu coração. E eu tenho certeza que vai acalmar o seu coração. Então calma. E aí a pergunta para a gente levar para casa, para a gente finalizar: qual é o barulho? O medo, o vício que está gritando dentro de mim, de você, e precisa ouvir hoje? Ou o cálice amoroso de Jesus para que finalmente tenhamos paz? Vamos fechar nossos olhos? Senhor, muito obrigado por esse momento, por aprender mais a Tua palavra, para não ser a centralidade nunca vai ser nós. Nunca. A centralidade vai ser sempre o Senhor Jesus. Porque o Senhor tem todo o poder, toda a glória, toda a autoridade. O Senhor que está à destra do nosso majestoso Pai eterno. Então, por favor, nos perdoa dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, do nosso entender, do nosso querer mover céus e terras do nosso jeito. A nossa justiça quer imperar, ou quer operar sinais e prodígios, e não é assim. Senhor, primeiramente, acalma a tormenta do nosso coração, da nossa alma, que ela grita muitas vezes quando a Tua luz chega próximo. Ela desespera. Ela chora, na verdade, Senhor. Ela suplica para que o Senhor não chegue próximo. O nosso controle é muito forte, Senhor. Então, por isso que transforma o nosso coração. Esse coraçãozinho tão pequeno, mas que tem tanta força para mandar tanto sangue, tanto oxigênio, tanta coisa para um corpo todo desse tamanho como o meu. Então, por favor, muda o nosso coração. Que a gente aprenda a confiar totalmente e depender de Ti. Em toda e qualquer situação da vida. Seja em situações excelentes, situações ótimas, situações boas, situações mais ou menos, ou situações ruins. Mas em todo momento a gente saiba depender de Ti, porque Tu sabes qual o caminho certo que temos que trilhar, que tenhamos que tomar. Então, por favor, Senhor, abre nossa visão, abre nossa audição, que a gente possa, sim, meu Pai, escutar a Tua santa voz durante essa semana, que o Senhor possa dialogar conosco, mostrando o que devemos melhorar, o que devemos pedir perdão, o que devemos consertar, o que devemos realmente nos humilhar diante dos Seus pés, o que devemos fazer, porque é o Senhor que vê na curva, é o Senhor que sabe quantos fios de cabelo eu tenho, quantas folhas caem da árvore, o Senhor sabe se vai ter nevasca, se não vai ter nevasca, porque até a meteorologia erra. Nós somos seres humanos, nós erramos, mas Tu não erra. A Tua palavra é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Então, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, por todo esse culto, pelos louvores, pela palavra de dízimo e oferta, pelo momento tão especial que é a Tua mensagem aos nossos corações, e começando por mim, porque eu estou celebrando o desconforto, celebrando porque eu posso ter vida, eu posso ser liberto das minhas cadeias por causa do Teu poder. Então, que essa semana seja uma semana que o Senhor fale conosco, nos ilumine e nos mostre o caminho da eternidade que é o Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém, meu Pai.